Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a cada um. Apocalipse, capítulo 1, e versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Para quem não sabe o significado de bem-aventurado, é mais do que feliz. E mais do que feliz é aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, a Bíblia Sagrada. Não é um Alcorão, não é o livrinho das testemunhas de Jeová, não é outro livro, senão a Bíblia Sagrada. A Bíblia está dizendo: bem-aventurados os que praticam estas palavras, porque é pela obediência a Deus que nós seremos salvos. É por nós termos zelo pelas coisas de Deus e pela palavra de Deus, que assim um dia nós seremos salvos. Se é que um dia alguns dos que estão me ouvindo aqui serão salvos, porque muitos estão acreditando, infelizmente, que a salvação vem por obras, que a salvação vem por ter uma religião. Outros acreditam que é obras de caridade, mas não. Está escrito: é pela obediência. Então ouça esta palavra, a palavra a qual foi anunciada desde os tempos antigos dos profetas, a palavra a qual os discípulos morreram tentando trazer esta mensagem para o povo, mas o povo, todavia, sempre foi duro de coração. Mataram os discípulos de Jesus Cristo, mataram os profetas antigos de Deus, rejeitando então aquilo que Deus havia entregado para esse povo. Porque todavia, desde os tempos antigos, a mensagem a qual Deus vem anunciando para o povo é que se arrependa. Desde os tempos antigos, lá no livro de Gênesis, Adão e Eva, Deus ele vem clamando que o povo se arrependa das suas iniquidades. Paulo vai dizer: olha, pela graça sois salvos, não pelas obras da mão do homem, para que ninguém venha se gloriar, mas pela graça sois salvos. E no livro de Lamentações, não é Lamentações, é em outro livro, no tempo antigo da velha aliança, está escrito: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes em que ele se arrependa. Ou seja, Deus não tem prazer em ver o ímpio morrer no teu pecado, porque se ele partir na vida errada, nos caminhos maus qual vive, o inferno é certo para aqueles que andam desordenadamente. E é por isso que é importante que a palavra seja pregada. É por isso que você tem que compreender o que está escrito nessa palavra, porque aqui Deus foi tão preocupado, Deus foi tão cuidadoso, tão cauteloso para conosco, que deixou a Bíblia Sagrada como um manual de salvação, para nos instruir. Para isso foi escrita a Bíblia Sagrada, para nos instruir acerca do caminho de salvação, para nos direcionar, para nos guiar, para que nós não venhamos ficar perdidos no caminho. Porque religião tem muitas, crenças existem diversas. Uns creem em Deus, outros creem na teoria da evolução, outros creem em Buda, outros creem em Maomé, outros acreditam em santos e se dobram até diante das imagens da escultura. Mas esse Deus a qual vos anuncio é aquele Jesus Cristo que ressuscitou, não o que está pendurado no crucifixo, não aquele Cristo feito de barro e de gesso, mas o Cristo a qual vos anuncio é aquele que ninguém pode ver, aquele que nós o esperamos e o aguardamos pela promessa de sua vida. Mas infelizmente Deus vai voltar, Jesus virá nessa terra, pegará muitos de surpresa, e muitos venerando suas imagens de escultura, muitos prestando cultos aos santos, à criatura, ao invés de glorificar o Criador. O nosso Deus, ele é invisível, nós não podemos ver. A Bíblia vai dizer: a fé
é firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que não se podem ver, mas das que se esperam. Ninguém pode ver Deus, mas esperamos um dia, claramente, encontrarmos com Ele e vermos, olho a olho nu, e até mesmo poder dar um abraço nesse Deus. Mas muitos estão com a fé tão baixa, tão pequena, que tem que ter um gesto, um boneco esse que muitas vezes nem é de Jesus, e muitas vezes é da própria criatura, de homens, mulheres, que nunca tiveram poder para poder curar. Maria não fez nenhum tipo de cura, nenhum tipo de milagre, nem na Bíblia, quanto mais após a morte. Então nós devemos confiar e ter nossas esperanças, a nossa glória, nós devemos enviar para Deus. É errôneo você ter veneração pela criatura, adorar um boneco de pau, um boneco de gesso, a qual não tem poder para fazer mal e nem tão pouco para fazer bem. Há pessoas que acreditam que tem, mas segundo esta palavra, boneco de gesso, a imagem de escultura, nada pode fazer pelo homem. Vai dizer também que ficarão semelhantes aos seus ídolos, aos seus ícones. Estão chamando de diversos nomes, estão dando diversos nomes hoje em dia, para poder então liberar esse culto, né, com imagens de escultura. Hoje em dia não usam mais idolatria, não é idolatria não, é veneração. Outros falam, não, é um ícone, não tem nada de idolatria não. Então é isso aí que está levando o homem para o inferno. O não ouvir, o não ler, o não praticar essas palavras, leva o homem a andar em caminhos opostos, em caminhos enganosos, por acreditar naquilo que ouve, que muitas vezes não vem, não é proveniente da palavra, mas é um dogma religioso. Dogma religioso não salva ninguém, mas se você praticar a doutrina que você recebeu de Cristo, da palavra qual está escrito, isso te leva à salvação. Eu quero falar um pouquinho acerca do amor verdadeiro de Deus. Não esse amor a qual nós ouvimos, um amor fingido de palavras. O amor a qual nós ouvimos de diversas igrejas, que quando se está na prática não existe esse verdadeiro amor. O amor que deixaram de lado. O falso amor é esse atual, a qual não estende a mão para ajudar o seu próximo, a qual não está fazendo algo que venha trazer, então, benefícios para a salvação. Será que existe realmente verdadeiro amor no teu coração? Será que você ama a Deus? A pergunta é essa: será que você ama a Deus? Pois é muito fácil, é fácil demais, da boca para fora, com tuas palavras, você dizer que ama a Deus, mas na prática, será que você ama a Deus mesmo? Seja sincero consigo mesmo, seja sincero com Deus. Reconhece, a Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. Em 1 Coríntios está dizendo: examinai o homem a si mesmo. Como você vai saber que ama a Deus? Examinando a si mesmo. Está aqui em João 14, no versículo de número 21 na verdade, João 14, versículo 21, está aqui escrito a forma a qual muitos estão deixando de lado de amar a Deus, estão dizendo: eu amo a Deus, mas da boca para fora. Está escrito aqui, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que tem os mandamentos e guarda, esse é o que ama a Deus. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Mas guardar os mandamentos de Deus não consiste em praticar os 10 mandamentos da velha aliança, porque Cristo cumpriu os mandamentos e ele resumiu todos os 10 mandamentos somente em 2 mandamentos.
Ele disse: olha, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe como é amar a Deus acima de todas as coisas? Acima da sua família, acima do teu filho. Se precisar deixar o teu filho, a tua família de lado por Deus, é isso que deve ser feito. Aí você vai falar: não, aí está errado. Você vê o exemplo de Abraão. Amou a Deus acima de todas as coisas. Abraão, ele pela fé subiu no monte para entregar o sacrifício a Deus, mal sabendo que o sacrifício era o próprio filho. Ele amou a Deus a tal ponto que Deus pediu que colocasse o teu filho sobre a pedra para sacrifício. A Bíblia diz que ele era o filho unigênito de Abraão. Isaac era o filho unigênito, o único filho. Você daria o seu único filho para Deus? Se Deus te pedisse o teu filho, você daria? Porque muitos falam que amam a Deus da boca para fora, e é fácil. Mas na hora de demonstrar com atitude, com obra, aí fica estreito. Aí nós vemos que realmente nós não amamos a Deus de forma a qual nós falamos, a qual nós confessamos. Porque você vai entender na Bíblia Sagrada que o amor é uma entrega completa, não é uma entrega parcial, não é pela metade, não é mais ou menos, não, é uma entrega completa. Deus requer que você entregue, não o seu dinheiro, não o seu carro. Deus quer que você entregue a sua vida, corpo, alma e espírito. A partir do momento que você entrega tudo para Deus, seu corpo, alma e espírito, já não é mais seu. A orelha já não é para pendurar pingente mais, o nariz já não é para furar, não é para ficar desenhando, fazendo o que quer com o corpo, porque a partir do momento que você entregou para Deus, pertence a Deus. Então, Abraão amou a Deus. Deus pediu o filho dele para testar a fé e o amor que Abraão tinha. Abraão entregou o seu filho. Porém Deus do céu viu a fé daquele homem e bradou: Abraão, não faça tal coisa, eu providenciei o cordeiro, está aí atrás. E Abraão, quando vira para trás, ele vê um cordeiro no meio do nada, encontra um cordeiro. E ali Deus providenciou por causa da verdadeira fé, o amor verdadeiro que Abraão tinha. E a pergunta mais uma vez: será que você ama a Deus? Vamos ver se você vai continuar afirmando que ama a Deus, mesmo sem fazer a vontade de Deus. Está escrito aqui então no versículo 24, na verdade no versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então está aqui, Jesus falou: aquele que guarda as minhas palavras, se alguém guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Se guardar a palavra de Deus no teu coração, ou seja, praticar ela, guardar não é pegar a Bíblia, pôr em cima de alguma coisa. Guardar a palavra de Deus é ter zelo na prática daquilo que Deus assim deixou escrito para o nosso conhecimento, porque a Bíblia foi deixada para isso, para conhecimento nosso, para que não venhamos a perecer no fogo do inferno, para que nós não venhamos sim a ter consequências pelos nossos próprios caminhos. É por isso que a Bíblia foi deixada. Aqueles que praticam essas palavras são os que me amam. Agora vamos voltar um pouquinho atrás, vamos ver na Bíblia Sagrada exemplos esses que nós vemos através de profetas, através de nossos irmãos na fé, discípulos, apóstolos, exemplos de verdadeiro amor. Aí você vai ver que você nunca amou verdadeiramente. Aí você vai ver que você nunca amou nem seu filho, nem sua mãe de verdade, somente de palavras fingidas, somente no poder da língua, mas não na prática. Bom, a gente vai ver que Abraão entregou seu filho. Lá em Gênesis nós vemos que Caim e Abel queriam chamar a atenção de Deus. Eles entregaram um sacrifício. Eles fizeram um sacrifício e chamaram a atenção de Deus. Ou seja, houve então uma entrega. Nós vemos então, agora, lá na Nova Aliança, Paulo ele diz: e Deus amou o mundo
Deus amou o mundo. Sabe o que é o mundo? Mundo é aqueles que rejeitam a Cristo. Mundo é aqueles que mesmo com a cervejinha na mão acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas não está afastado. O mundo é aqueles que mandaram crucificar a Cristo. É esses que Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende o que é amor? É uma entrega. Deus amou o mundo entregando quem? Seu Filho único, Jesus Cristo, seu Filho único qual ele tinha. Ele entregou por amor de nós. Assim como Abraão teve coragem de entregar o seu Filho único para Deus, para agradar a Deus, Deus também do alto, ele fez o mesmo. Entregou a Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para poder pagar o preço de nossos pecados no nosso lugar. Porque era para nós estarmos no lugar de Cristo, mas Cristo se colocou naquele lugar para poder estar crucificando consigo nossos pecados, para que nós não venhamos mais viver no pecado. Foi para isso que Cristo se entregou naquela cruz. Jesus se entregou naquela cruz para que nós não viéssemos mais a viver no pecado, mas para que nós viéssemos a andar em caminhos retos. Nós vamos ver também o jovem Estevão pregando o Evangelho nas ruas. Por amor de Cristo, ele foi morto apedrejado. Ele foi morto apedrejado, sem correr, sem negar a Cristo. Porque muitos estão negando a Cristo hoje por um copo de cachaça. Muitos estão negando a Cristo hoje para poder passar a noite no forró. Muitos estão negando a Cristo por nada. Somente por prazeres. Estão trocando a Cristo pelos seus próprios prazeres, para fazer a vontade da barriga, para agradar a si mesmo. O Deus deles é o ventre, Jesus falou. O Deus deles é o ventre. Sabe o que é ter o ventre como Deus? É satisfazer a si mesmo. É você colocar as tuas vontades acima de Deus, no lugar de Deus, colocando o teu ventre como o seu próprio Deus. Então você vê que você está distante de Deus e que nunca amou a Deus. João perde a cabeça pregando então a verdade, pregando a palavra de Deus, dizendo: olha, Herodes, essa mulher que você está com ela não é sua não, você está em adultério. Perdeu a cabeça porque falou aquilo que está escrito em 1 Coríntios, pregou aquilo que Deus falou. Enquanto a mulher está viva, o homem está vivo, a mulher está ligada ao marido. Está lá no terceiro casamento porque se está viva a mulher, está lá no segundo casamento porque se está vivo o homem. A Bíblia diz que pela lei está ligado. Você não assinou o papel até que a morte o separe. Então é pela verdadeira palavra de Deus que os discípulos foram mortos. Eles foram zelosos com a palavra. E Jesus fala: olha, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Jesus falou: ninguém pode me matar, mas eu dou a minha vida, eu entrego. Ou seja, Jesus se entregou por completo, porque amou a Deus acima de todas as coisas e amou ao teu próximo, se colocando no nosso lugar, morrendo por homens que simplesmente não querem saber de Deus. Jesus se entregou por aqueles que esbofetearam o rosto dele e estão esbofeteando até hoje, por palavras, por atitudes más, por caminhos tortos. Jesus está sendo esbofeteado até hoje pelo povo, o mesmo povo que foi curado por ele, o mesmo povo que foi liberto por ele, o povo que abraçou a ele, que comeu junto com ele, crucificou ele, esbofeteou ele. Assim estão fazendo hoje, quando viram as costas para a vontade de Deus, deixando de fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade do próprio ventre, para fazer a vontade de si mesmo, para viver a tua própria vida distante de Deus, em caminhos tortuosos e perversos. É por isso que esse mundo está desse jeito, é por isso que esse mundo está só afundando e está piorando a cada dia mais e mais. E posso falar uma coisa: 2021 vai ser pior do que o ano que se passou, porque a tendência, a Bíblia diz que é se multiplicar
se multiplicar, o amor de muitos que está se esfriando. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, se esfriou. Quem que ama a Deus hoje em dia? Poucos. Amam mais é a cachaça mesmo, amam mais é o forró mesmo. Dizem da boca para fora amar a Deus, mas as suas obras, elas negam a Cristo. As tuas mãos negam fazer a vontade daquele que se entregou as mãos para serem furadas. Porque aquelas mãos de Jesus Cristo não fez mal algum. Não fez mal algum, mas Ele colocou as mãos para ser furado, para poder carregar consigo o peso do pecado, o fardo, para que nós vivêssemos uma vida em santidade. Então, aqueles que dizem amar a Deus, mas não entregam a sua vida por completo, que não entregam os seus caminhos para viver a vontade de Deus, que não conseguem largar uma porcaria de um cigarro, uma porcaria de uma maconha, de uma cachaça para fazer a vontade de Deus, nunca amou a Deus. Vou repetir, quem não consegue largar a porcaria do vício, não consegue largar um pouquinho de novela, não larga aquilo que é mal, não larga a cachaça e o vício, nunca amou a Deus, está mais distante do que nunca, está sendo enganado por si mesmo, está sendo enganado por simplesmente acreditar em algo que é falso, porque aqui está escrito: aqueles que não me amam não guardam as minhas palavras. João 14, versículo 24: quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então essa palavra não é nossa, não é minha, não sou eu que sou dono dessa palavra, mas essa palavra é daquele que enviou a Cristo, é de Deus essa palavra. E essa palavra, Deus então enviou ela no nosso meio, como carne, justamente, a palavra veio no nosso meio como carne. João capítulo 1, no princípio, Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se rasgou e se fez carne. Ou seja, Jesus, no começo, era Deus, mas Ele também era a palavra. E a palavra esteve em carne no nosso meio. Jesus, sendo a palavra, Ele se fez carne em troca de nossos pecados. Ele quis negociar, falou: olha, vocês vão entregar os seus pecados, eu vou colocar na mão de vocês a salvação. Vocês vão renunciar ao pecado, vocês vão renunciar ao mal, eu vou colocar na cabeça a coroa da salvação. Era isso que Jesus fez. Ele simplesmente falou: olha, você pode pecar à vontade, eu já tirei o pecado, vocês não vão ser condenados não. Não é assim que Jesus fez, porque muitos estão confundindo a graça com simplesmente a liberdade, a libertinagem, para viver no pecado. E aí acreditam que vão andar com crucifixo no pescoço e vão ser livrados do mal. Outros vão acreditar que no fim vão pagar a missa do sétimo dia e a alma vai ser resgatada do purgatório, mas na verdade não existe purgatório. Então Jesus, quando se entregou na cruz, foi para anular, para que nós pudéssemos simplesmente colocar com Ele nossos pecados, negociar com Ele o pecado pela coroa da salvação. E a pergunta é: será que você quer realmente trocar a sua cachaça, o seu futebol, que é uma idolatria, a sua maconha que está te levando para o inferno, por Jesus? A pergunta é essa: será que você quer trocar a sua novela maldita que traz prostituição, maldição para dentro do teu lar, por esse Jesus? Porque não tem como servir dois senhores. Não tem como servir o Senhor do futebol, o Senhor da idolatria, e servir também a esse Senhor Jesus. Não tem como falar que conhece a Deus, está dentro da igreja, já batizou, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não larga essas porcarias do mundo, essas idolatrias malditas de futebol, essas Netflix que prende a pessoa, porque existe pactos para prender as pessoas em frente a novelas, em frente a séries, em frente a uma televisão. Simplesmente pessoas estão perdendo a sua alma, estão caminhando para o inferno e estão acreditando que está tudo bem, porque não acredita que vai para o inferno, acreditam que Deus vai colocar em bom lugar, mesmo continuando fazendo mal. Acreditam que mesmo matando, mesmo roubando, mesmo se prostituindo, se embriagando de segunda a sábado ou de sexta a domingo, estão acreditando que Deus vai colocar no bom lugar. Não iluda-se a si mesmo.
A palavra de Deus sempre deixou bem clara o que necessita ser feito para que nós venhamos alcançar o perdão dos pecados e para que nós venhamos alcançar a salvação. E para alcançar o perdão do pecado, primeiro tem que se arrepender. Se continuou em tais práticas e não largou ainda, não se arrependeu. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então falar que se arrepende não é o mesmo que se arrepender. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de caminhos, é mudança de conduta. Era um homem que se prostituía, não se prostitui mais. Era um homem que antes vivia numa vida totalmente entregue à cachaça e essas coisas malignas que está na terra. Não pratica essas coisas mais, porque Paulo ele vai dizer: não sou eu mais quem vive em mim, mas é Cristo quem vive em mim. Quem está em Cristo não consegue pôr um gole de cerveja na boca. Quem tem Cristo, quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si, não consegue colocar um baseado na boca, não consegue pegar um cigarro sequer na mão, de tanto temor que tem a Deus, de tanto medo que tem de Deus, se distanciar dele. Quem tem Deus, teme a Deus, porque sabe que aquilo que você faz em oculto, Deus está vendo. Porque sabe que quando você está lá no canto, escondido, fazendo coisas más, que as pessoas não veem, teme, porque sabe que lá do alto Deus vê essas coisas, e Ele condena essas tais práticas. E é por isso que você tem que se arrepender, porque só existe uma chance só enquanto está vivo, pois após a morte segue-se a juízo, pois está escrito. Pega a sua Bíblia e lê em Hebreus 9:27. Lê sua Bíblia no livro de Hebreus 9:27, para que você compreenda melhor o que está escrito. Lá você vai ver que não existe a reencarnação. Quando você abre Hebreus 9:27, você vê que não existe purgatório. Você vê que após a morte você não vai ficar livre da dor, você não vai ficar livre do sofrimento, você não vai ficar simplesmente num bom lugar. Leia em Hebreus 9:27.